A tarde desta segunda-feira foi assim para muitos comerciantes no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Muito trabalho para tentar amenizar os efeitos da chuva do fim de semana. Nessa farmácia, que fica na Sexta Avenida, uma das principais do bairro, produtos foram perdidos na enchente. Prejuízo de mais de R$10 mil. Muito difícil, situação muito deplorável, né? A gente fica triste mais uma vez passando por essa situação aqui. Sou morador aqui há 20 anos, mas tem moradores aqui há mais de 60 anos que passam por isso e as autoridades que podem fazer alguma coisa, que sabem o que pode ser feito, não faz. A água invadiu lojas e também residências. Segundo a prefeitura, em todo o município, são mais de 70 desabrigados e pelo menos 50 pessoas ainda esperam a água baixar. Pessoas como a dona Neuza. Por aqui vai ser difícil salvar alguma coisa dentro de casa. Cama, guarda-roupa, geladeira, tá tudo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água, tá difícil. Moradores e lojistas vão tentando tirar a lama, a água de dentro dos estabelecimentos. Com rodo, balde, vão fazendo o que podem. O problema é que essa água aqui não tem para onde ir. Mais de 48 horas depois das chuvas, as ruas dos bairros da Grande Cobilândia continuam assim, completamente embaixo d'água. De acordo com a prefeitura do município, as estações de bombeamento estavam ligadas, mas não deram conta da quantidade de chuva. Só na madrugada de sexta para sábado foram mais de 200 milímetros de água. 14 escolas municipais não funcionaram nesta segunda-feira. O atendimento do PA e maternidade de Cobilândia ainda está suspenso. O prefeito Max Filho assinou um decreto que coloca a cidade em estado de emergência. Desde cedo acompanhando a situação em todas as regiões de Vila Velha. Não foi privilégio de qualquer região específica. A situação generalizada na cidade, com uma chuva extraordinária que só cai de tempos em tempos na nossa cidade, que nos leva a decretar a situação de emergência nesse momento. Em 2012, foi sancionada uma lei municipal que isenta de pagar o IPTU os donos de imóveis residenciais ou comerciais que foram atingidos por alagamentos causados pela chuva. Com tantos prejuízos, já tem gente pensando em desistir do negócio. Muito prejuízo. A gente com 5 meses agora tem que parar e pensar. Vale a pena? Porque agora, daqui mais uns meses, vem a chuva de novembro de novo. Será que a gente vai ficar à mercê de novo do alagamento? Para quem não pode esperar a água baixar, o jeito é enfrentar as ruas cheias. A pé ou de bicicleta, muita gente precisou se expor à água suja. Um perigo à saúde. Os problemas são crônicos causados pela enchente. A leptospirose causada pela urina do rato é extremamente perigosa, podendo levar à morte. A larva migras, que é aquela micose que dá na nossa pele, causada pelas fezes do cachorro, pelas fezes dos animais, também causa danos. Dependendo da doença, claro, algumas se manifestam mais tardiamente, mas a maioria delas se manifesta de 4 a 7 dias. Isabela, situação complicada, como nós acabamos de acompanhar na reportagem. E o que a gente vê aqui é exatamente como está essa rua. Há mais de 40 horas após a chuva e as ruas continuam alagadas. E aqui nós estamos próximo à rodovia Carlos Lindenberg. A informação que nós temos de moradores é que o problema lá dentro dos bairros, em algumas ruas, é ainda pior. A informação da Prefeitura de Vila Velha é que 90 pessoas ficaram desabrigadas, 34 já voltaram para suas residências, 44, sendo 14 famílias ainda estão em abrigo. A informação também da Prefeitura é que 30 mil pessoas vão ter direito ao saque do FGTS, mas resta saber, né, se essas pessoas que talvez estavam planejando outros projetos com esse dinheiro, se vão ter ainda esta opção, já que esta situação é vivida há poucos meses. Essa população passou por este mesmo problema aqui na região. Situação complicada por aqui, Isabela. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Keila. Realmente é muito triste, né? Tem a situação do FGTS, tem também a compra de móveis, né? A pessoa compra com tanta dificuldade, vem uma chuva dessa que não tem vazão, não tem para onde escoar, acontece isso de novo. Realmente as autoridades têm que rever o que está sendo feito no local.
Ainda falando sobre as famílias, né, que estão desalojadas, hoje existem 14 em Vila Velha. Elas estão numa escola que está funcionando como um abrigo. As peças de um jogo da memória são as únicas distrações para Maxwell. O menino de 10 anos perdeu tudo o que tinha com a chuva que caiu no último sábado em Vila Velha. As fotos mostram como ficou a casa dele. Quando eu acordei, eu bati o pé na água, aí meu pai pegou os blocos e botou tudo debaixo da cama, da geladeira, do sofá, para não molhar. Maxwell mora com a mãe e os irmãos em São Conrado. Patrícia contou que ficou desesperada com a situação e só pensou em retirar os filhos de casa. Foi desesperador. O mais triste foi meus filhos. Foi eu ter que carregar ele nas costas, aquele monte de água, o armário desabou, caiu tudo. Meu filho estava dormindo na cama, perdemos colchão. Ainda bem que achamos aqui, mas foi desesperador. Patrícia foi com os filhos para esse abrigo que fica nessa unidade infantil no mesmo bairro. Esse também é o lugar onde Estela encontrou refúgio para a família. Foi um pego de surpresa, nós estávamos dormindo, quando acordamos já estava tudo alagado, tudo boiando, tudo perdido, tudo molhado. E foi assim um desespero total, né? Porque a gente tem uma filha de 2 anos e uma de 6. As famílias desabrigadas estão recebendo auxílio da prefeitura, mas toda ajuda é bem-vinda, principalmente de móveis, roupas e alimentos não perecíveis. A prefeitura está disponibilizando os kits lanches, né, o almoço, o kit lanche da tarde, janta. Foi disponibilizado os kits de colchão, lençol, roupa de banho. Porém, as famílias precisam de doações de roupas, de alimento não perecível, porque para retornar para as casas eles já perderam tudo. 14 escolas da rede municipal tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira. 12 delas estão sem condições de acesso. Na região ainda existem muitos pontos de alagamento. É muita tristeza, né? Porque a gente, mesmo que é um pouco, mas foi conquistado com o nosso suor. Mas graças a Deus o que importa é a nossa vida, né? A vida das nossas filhas. Mas graças a Deus nós vamos retornar para nossa casinha assim. É isso aí. Tem que ter autoestima, tem que ter força de vontade, tem que ter fé que tudo vai dar certo. Olha, de acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as aulas continuam suspensas em 11 unidades de ensino do município. Os pais responsáveis pelos alunos já foram comunicados. Olha, teve protesto em Cariacica hoje. Moradores de bairros que ficam no entorno da Avenida Leste-Oeste colocaram móveis para fora que foram perdidos pela chuva no meio da rua. A população afirma que após a construção da rodovia, a água não tem mais vazão. Sábado foi o dia de água e hoje foi dia de fogo. Moradores bloquearam os 2 sentidos da rodovia Leste-Oeste. O motivo foi o descaso do governo depois de uma inundação dessas. É a única solução da alma do povo é a união e fazer barulho para que as autoridades tomem providência. Os moradores mais antigos, como a dona Elza, explicam que antes das obras da rodovia não enchia tanto assim de água. Depois da Leste-Oeste, a construção ficou como uma barreira e a água inunda tudo. Tem 53 anos que eu moro aqui, no início alagava, depois não era tanto, que a água tinha para onde sair, agora não tem para onde escoar. Estas imagens são da casa de uma moradora, a Marta, que fica a cerca de 100 metros da rodovia. Ela conta que gravou o vídeo quando o problema estava apenas no início e olha a altura que a água já estava. A maioria dos móveis teve que ir para o lixo. Eu perdi guarda-roupa de 6 portas novinho, eu perdi a minha cama com colchão novinho, 2 cômodos, armário dos meus 2 banheiros. Meu fogão ficou tampado de lama, ainda está sujo de lama, porque a gente ainda não deu tempo de lavar. A minha máquina de lavar roupa boiou, não deu para salvar. Uma situação lamentável, como nós vimos aí nas imagens, mas não só a dona Marta, outros moradores também perderam muitos móveis. Móveis estes que tiveram que ser jogados fora ou então colocados aqui na rodovia para eles fazerem esse protesto. Luiz César Mareto, diretor do DER, responsável pela rodovia, esteve no local do protesto. Ele não quis responder às perguntas da reportagem e depois de muita conversa, os moradores ficaram do mesmo jeito que estavam, sem nenhuma solução. Passaram que vai tentar resolver o problema o mais rápido possível
Porque a responsabilidade de limpeza de canais aí é com a prefeitura. Desde sábado, os próprios vizinhos têm se ajudado. A expectativa era receber apoio, pelo menos da prefeitura, mas nem isso aconteceu. Então, eles contam com a solidariedade de quem puder doar colchões, roupas e alimentos. A associação trouxe cesta básica ontem, né? Foi o que eles trouxeram e passaram ajudando o pessoal no que pôde. Olha, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que durante a implantação da Leste-Oeste fez obras de alargamento em um trecho do Rio Marinho e intervenções em outros córregos que cortam a região para facilitar o escoamento de um maior volume das águas. Já a Prefeitura de Cariacica diz que a limpeza do córrego Maria Preta foi feita em janeiro deste ano conforme cronograma e que orienta a população a não jogar lixo nas ruas. Gente, e agora, como será que fica o tempo daqui para frente, hein? Rafael Schuller foi ao Incaper e tem as informações. Pois é, como nós vimos, a chuva causou muitos estragos. Esse mau tempo pegou todos desprevenidos. E aqui ao meu lado está a Tabata Brito, meteorologista do Incaper, que vai falar sobre a previsão do tempo, né, Tabata? Porque apesar da chuva ter parado, o sol saiu, o céu abriu. O que o capixaba pode esperar para essa semana até o próximo final de semana? A previsão acabou se confirmando, né? Esse extremo de chuva aí que já era esperado no litoral do estado. Para os próximos dias não há esse indício de chuva forte e nem muito menos de chuva, né? As temperaturas aumentaram e essa expectativa aí, inclusive para longo da semana, as pessoas já podem ficar mais tranquilas, né? Que o chão já vai secar, o nível dos rios vai baixar, os alagamentos vão cessar. Muito obrigado, Tabata. Bom, voltamos aí ao estúdio com essa notícia boa, digamos assim, de tempo firme ao longo da semana. É com vocês. Muito obrigada, Rafa. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, mais informações sobre os estragos provocados pela chuva em toda a Grande Vitória. Você vê imagens do trânsito na Reta da Penha neste momento. 25 áreas de risco estão sendo monitoradas em Vitória. Nos morros, o perigo está na terra encharcada. Já na parte baixa da capital, a maré alta é que é o problema. Essa é a Avenida César Ilau, na Praia do Suá, em Vitória. Limpa, seca e transitável. Bem diferente do último sábado. A água da chuva subiu tanto e quase invadiu essa concessionária. A empresa chegou a cancelar um evento nacional. Nós tivemos que cancelar, já estava todo programado, os clientes convidados. E realmente a chuva nos pegou de uma forma, né, inimaginável. Encheu demais. Nem os próprios funcionários, equipe de vendas, teve como chegar ao local de trabalho, né? E a cena se repetiu em vários bairros da capital, mas em poucas horas a água escoou e a maioria das ruas ficaram vazias. A capital Vitória, ela possui um sistema de drenagem muito eficiente. São 6 estações de bombeamento, mais um reservatório. Isso tudo dá uma capacidade de vazão muito maior do que o município que não possui o mesmo sistema. Ianguetá, Bento Ferreira e Ilha de Santa Maria. Esses são os principais bairros mais problemáticos, segundo a Defesa Civil de Vitória. Sempre quando chove, o escoamento nessas regiões demora mais tempo do que em outros bairros. Os motivos seriam por causa da maré alta e a quantidade de lixo nas ruas. Após cessar o período de chuva, cerca de 1h30, 2 horas, a cidade já não está mais alagada. Porém, tem alguns bairros, como por exemplo Ianguetá, Bento Ferreira, Ilha de Santa Maria, são bairros que ficam localizados abaixo do nível do mar. Então, eles demoram um pouco mais para escoar essa água. A Prefeitura trabalha na prevenção, comunicando à população, fazendo limpeza de galerias, de bueiros, justamente para minimizar esse impacto. A chuva, por enquanto, deu uma trégua, o tempo até que abriu, mas mesmo assim, a Defesa Civil de Vitória continua monitorando 25 áreas de risco. Apesar do sol, a Defesa Civil de Vitória permanece com alerta, pelo menos até quarta-feira, tendo em vista que o solo encontra-se muito encharcado. E qualquer ocorrência é acionar o nosso plantão, que funciona 24 horas. O telefone da Defesa Civil Municipal de Vitória é o 988 18 4432 ou você pode ligar também para o 156. Depois da chuva sempre costuma aparecer buracos, não é mesmo? Mas em Jacaraípe, na Serra, a buraqueira apareceu por um outro motivo. Já faz umas 2 semanas que os motoristas de Jacaraípe têm que enfrentar essa situação aí. Se não reduzir, é buraco na certa.
Pior é quando o da frente reduz e o outro é pego de surpresa. Olha só. Essa aí foi por pouco, mas já teve até acidente. Para um mês já com esse buraco aberto, aí eles vieram com tempo de chuva para tampar o buraco. É complicado porque às vezes você vai desviar do buraco para não dar uma cepada na moto, né? E aí acaba atropelando os outros, né? Perigo para a gente e para o outro que está trafegando. As canaletas foram abertas na pista para passagem de cabos. Pelo menos foi o que o pessoal ficou sabendo por alto. É para instalação de câmera e passagem dos cabos dos sinais. Chegaram aqui sem falar com ninguém, sem conversar com a associação comercial, sem conversar com a associação de moradores, nem com o conselho de segurança. Uma total falta de planejamento e de respeito com a comunidade. Por aqui está todo mundo incomodado com a situação. Está muito ruim mesmo. A gente morador daqui de Jacaraípe há mais de 10 anos e praticamente nunca vimos assim não, chegar nesse ponto não. Tá muito ruim para a gente passar, porque sempre dá aquela bancada no carro, né, que é assim, é bem desagradável. Numa pancada dessas, o Pablo foi no prejuízo. Empenou a roda do carro, desalinhou, já levei no alinhamento na oficina mecânica, o prejuízo foi alto, porque empenou até o eixo do meu carro, não vai ter como fazer cambagem, ou ter que fazer todo um serviço de manutenção no carro. Ao todo, 6 canaletas como esta foram abertas em toda a extensão da Abdo Saad, a principal avenida de Jacaraípe. A indignação maior dos moradores é que todas elas foram abertas ao mesmo tempo e até agora nada foi concluído. Esse reduz e desvia causa um problemão em horário de pico. Tá terrível, já aconteceu até acidente, já vi motoqueiro caído aí por conta dessas valas também. O trânsito também fica bem tumultuado, fica lento, né? Não tem como passar correndo, senão acontece isso, como aconteceu comigo. E olha que eu nem passei numa velocidade alta porque tem radar, então o limite é 60 por hora. Eu passei acho que uns 50 quilômetros e deu esse problema porque era um buraco muito grande. A gente vê o nosso dinheiro indo para o ralo, né? Vendo essas operações de tapa-buraco e nunca tem um asfalto de qualidade. Paga o imposto e cadê o retorno? Gente, a canaleta ali, o buraco é muito grande. Nós pedimos uma resposta ao DR, que é responsável pelo trecho, mas ainda não tivemos o retorno. Olha, a seguir as últimas informações sobre os alagamentos na Grande Cobilândia. Você vê aí imagens do trânsito agora na reta do aeroporto. A gente volta a falar sobre os estragos provocados pela chuva na Grande Vitória. Vou chamar a repórter Keila Lopes com as últimas informações da região de Cobilândia. É com você, Keila. Pois é, Isabela, a situação continua complicada aqui na região da Grande Cobilândia. Eu falo ao vivo aqui da Avenida Carlos Lindenberg e não precisa andar muito para mostrar aqui como a situação ainda continua complicada. Este é um dos acessos ao bairro Jardim Marilândia e também aos bairros que compõem aqui a Grande Marilândia. Inclusive, há poucos minutos encerrou um protesto aqui na rodovia Carlos Lindenberg. O trânsito ficou interditado nos 2 sentidos, mas neste momento flui normalmente aqui na região e este protesto foi exatamente porque os moradores questionam aí essa situação que eles perderam muitos móveis, muitas ruas ainda estão alagadas. A preocupação e a principal demanda dos moradores é que a água está demorando muito para escoar. A Prefeitura de Vila Velha disse em nota que diversas equipes trabalham aí na limpeza, drenagem e estão monitorando todas as regiões em que o sistema de bombeamento está funcionando de forma contínua, mas ainda assim os moradores reclamam desta demora aí para a água escoar. Eles trouxeram vários móveis aqui para a pista, móveis molhados e exatamente o questionamento dos moradores é passar por essa situação várias vezes. Difícil a situação aqui, principalmente dentro dos bairros. Vamos torcer que os moradores tenham dias melhores aqui na região. Isabela, é com você. Obrigada, Keila, pelas informações. Nós não podemos aceitar que essa situação continue ali na região. Olha, a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. E amanhã no TN1, 15 para meio-dia. Boa noite para você e até amanhã.